Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre como o capítulo 10 do livro de Esther retrata a honra, a fidelidade e a soberania de Deus na história de Mordecai, mostrando que aqueles que permanecem firmes no propósito divino são exaltados no tempo certo, mesmo em terras estranhas e dias de silêncio aparente. O livro de Esther chega agora a seu capítulo derradeiro, trazendo nas entrelinhas não apenas o encerramento de uma história épica, mas também uma janela aberta para o que Deus faz no silêncio dos bastidores da vida. Neste trecho, somos levados a enxergar não apenas a glória do rei Assuero, mas também o impacto tremendo de Mordecai, o judeu, agora elevado ao mais alto posto depois do rei. Logo de início, o texto revela que o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. À primeira vista parece um detalhe meramente administrativo, mas escondido nesse fato está uma mensagem preciosa sobre o poder e o alcance do reino persa. Quando se fala de terra e ilhas do mar, a escritura está apontando para uma abrangência impressionante. O Império Persa, naquele momento, estendia-se de maneira colossal, dominando vastos territórios da Ásia e alcançando também partes litorâneas e insulares, como as regiões costeiras do Mediterrâneo. A história secular confirma que o rei Assuero, também conhecido pelos gregos como Xerxes Penso, governava sobre 127 províncias, como foi dito em Esther capítulo 1, versículo 1, um número que na época representava praticamente o mundo conhecido do Oriente Médio. O imposto mencionado carrega também um simbolismo forte. Mostra que, apesar das vitórias e da grandeza, o governo exigia manutenção, estrutura, suporte. Não havia reino que sobrevivesse sem recursos. Naquela época, era comum que os governantes financiassem suas campanhas militares, seus projetos arquitetônicos monumentais, como os palácios de Susa e Persépolis, e também mantivessem a máquina administrativa por meio de tributos pesados. Para o povo, no entanto, cada nova cobrança era um lembrete de que a paz tinha seu preço. Não era raro que tais impostos gerassem insatisfação popular, mesmo dentro de um governo aparentemente estável. O texto logo aponta para o livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, onde estão escritas todas as obras do seu poder e da sua força, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei havia engrandecido. Esse detalhe é precioso. Existia na cultura persa a prática de registrar oficialmente os feitos dos reis e seus principais oficiais. Era um costume rigoroso, nada ficava apenas na tradição oral. Documentava-se com minúcia para a posteridade. Esses registros não apenas serviam para preservar a história, mas também para imortalizar o prestígio e o valor dos grandes homens que ajudavam a sustentar o trono. Aqui percebemos que Mordecai, o judeu, não era apenas uma figura importante entre seu povo, mas havia se tornado uma personagem de relevância nacional. Não era qualquer um que teria seu nome inscrito nos registros oficiais de um império tão vasto. Isto revela que sua influência transcendeu as muralhas da comunidade judaica e alcançou o coração da estrutura governamental persa. A menção às crônicas, além de atestar a historicidade do relato, ecoa um princípio espiritual riquíssimo. Aquilo que fazemos por fé, por obediência e por compromisso com a verdade pode ser oculto aos olhos humanos hoje, mas está registrado nos anais eternos do céu. Deus vê, Deus honra. Deus, no seu tempo, exalta quem se humilha debaixo da sua poderosa mão, como bem mais tarde o apóstolo Pedro viria dizer em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Seguindo no relato, o texto declara que Mordecai era o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos. Olha que coisa tremenda, Mordecai, que antes se assentava humildemente junto à porta do rei, agora é alçado à posição de maior influência e autoridade logo abaixo do monarca. Isso aponta para um movimento de Deus que sempre se repete na história bíblica, o exaltar dos humildes e o abater dos soberbos. Lembra José no Egito, que passou de escravo a governador? Lembra Daniel, elevado nos dias de Nabucodonosor e depois de Dário? Pois bem, aqui está Mordecai. Mais um testemunho vivo de que quem permanece fiel, mesmo em tempos sômbrios, verá a mão do Senhor agindo a seu favor. A descrição de Mordecai como grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos nos mostra que ele não apenas conquistou o respeito político, mas, sobretudo, a afeição do seu próprio povo.
Isso é algo raríssimo, especialmente em cargos de governo. Quantas vezes, ao longo da história, líderes alcançam posições elevadas, mas perdem o carinho e a confiança daqueles a quem deveriam servir? Mordecai, porém, unia as duas coisas, poder e popularidade legítima. Seu caráter, sua integridade, seu compromisso com os valores de Deus e do seu povo fizeram dele um verdadeiro referencial. É dito ainda que ele buscava o bem do seu povo e falava pela paz de toda a sua descendência. Aqui o texto nos entrega o coração de Mordecai. Não era um homem que buscava a própria glória, mas alguém comprometido com a causa do seu povo. Ele não usou a posição de destaque para benefício próprio, mas para defender os interesses dos judeus espalhados nas províncias persas. No contexto histórico, isso é ainda mais impactante. O decreto de Amã, o inimigo dos judeus, havia condenado todo o povo à destruição. Mas agora, sob a influência de Mordecai, os judeus estavam seguros, respeitados e até mesmo favorecidos. Não era apenas a preservação física que estava em jogo, mas a continuidade de um povo escolhido por Deus, através do qual viria o Messias, conforme as promessas feitas a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O termo paz aqui no hebraico original traz uma dimensão muito além da simples ausência de guerra. Refere-se ao shalom, uma paz completa que envolve bem-estar, prosperidade, segurança e saúde. Era isso que Mordecai buscava, um ambiente em que os judeus pudessem viver com dignidade, cultivar suas tradições, criar suas famílias e adorar o Deus verdadeiro, mesmo estando longe da terra prometida. À medida que nos debruçamos sobre esse capítulo, conseguimos sentir o peso da responsabilidade e a leveza da bênção que repousava sobre Mordecai. Ele se tornou um modelo de liderança servidora, um homem que não se corrompeu no poder, mas usou sua influência para promover o que é justo e bom diante dos homens e de Deus. Os costumes da época reforçam ainda mais a nobreza dessa posição. No Império Persa, a corte era repleta de intrigas, de traições palacianas, de jogos políticos sujos. A sobrevivência no meio de tamanha corrupção já era por si só um milagre. Alcançar o segundo posto de maior poder e ainda ser reconhecido como um benfeitor sincero era algo que só a providência divina podia operar. Arqueologicamente, encontramos registros de que os reis persas valorizavam e protegiam povos estrangeiros que contribuíam para a estabilidade do império. Documentos como o Cilindro de Ciro, descoberto no século XIX, mostram essa política de tolerância religiosa e étnica, que se encaixa perfeitamente no cenário vivido por Mordecai. Era uma estratégia inteligente, manter os povos satisfeitos para evitar revoltas internas. No entanto, no caso dos judeus, era mais que política, era cumprimento das promessas eternas de Deus. A narrativa de Esther não cita o nome de Deus em momento algum do livro, mas a presença dele é palpável em cada linha, em cada reviravolta, em cada milagre disfarçado de coincidência. Neste capítulo 10, isso se torna ainda mais visível. Deus honra a fidelidade dos seus servos, mesmo em meio às estruturas humanas mais complexas e distantes da fé. Tudo isso nos ensina com uma clareza cristalina que o Senhor é soberano sobre os reis, sobre os decretos, sobre os destinos individuais e coletivos. Ele abre portas onde não há saída, ele transforma a vergonha em honra, ele levanta os que confiam nele. Neste panorama final de Esther, não vemos apenas uma vitória humana, mas o eco de um cântico antigo e eterno. Aquele que é fiel até o fim verá a boa mão do Senhor sobre sua vida, sustentando, guiando e, no tempo certo, exaltando para a glória do seu nome. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre como o livro de Esther, capítulo 10, revela com suavidade e profundidade a mão invisível de Deus, dirigindo os destinos, exaltando os humildes e preservando o seu povo no meio de um império pagão. Vimos que Mordecai, aquele que um dia se assentou às portas do rei, foi erguido à posição de segundo no reino, não por jogos políticos, mas por sua fidelidade, integridade e compromisso com o bem comum, como narrado nas Escrituras. Meditamos sobre a grandeza de um homem que, mesmo em meio à corrupção de uma corte estrangeira, manteve firme o propósito de buscar a paz e a justiça, trazendo bênção para toda a sua descendência. Aprendemos que Deus, embora muitas vezes silencioso, nunca está ausente. Ele registra cada ato de fidelidade, conduz cada detalhe da história
e levanta aqueles que não se curvam diante dos ventos da conveniência. Que a história de Esther e Mordecai continue ecoando no nosso coração, lembrando-nos que, mesmo nos dias mais sômbrios, o céu jamais deixa de escrever novas páginas de esperança para aqueles que permanecem firmes no propósito divino. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.